Boa noite, galera, paz. Vou iniciar, mesmo que não tenha chegado ninguém, mas porque a gente tem que correr com esse material, porque para a semana a gente já tem apresentação para fazer, tá? Então, deixa eu tirar isso daqui para eu ficar mais à vontade. Hoje nós vamos falar sobre um período da filosofia que é do pensamento moderno, tá? Vou falar rapidamente sobre ele porque a gente tem muita coisa para falar nessa noite. Fala, boa noite. Tudo. Vamos começar falando do Renascimento e do Iluminismo. Vamos lá. No período do Renascimento, a igreja começou a perder influência e poder. Lembra que antes era ela que mandava em tudo, né? E com isso as mudanças nas relações entre a igreja e a sociedade foram inevitáveis, acabaram acontecendo. Alguns nomes tiveram destaque nesse momento: Francis Bacon, o famoso Galileu Galilei e René Descartes, que foram os principais representantes desse movimento, a dita Era da Razão, em que a chegada do movimento humanista passou a marcar a sociedade da razão. Já no século XVIII, nós temos a Era do Iluminismo, que se estendeu por toda a Europa e América do Norte. A reflexão crítica passou então a demarcar esse período que teve como principais representantes os pensadores Kant e Voltaire. Então, no Renascimento, os principais nomes foram Francis Bacon, Galileu Galilei e René Descartes. No Iluminismo, Kant, que é Immanuel Kant, e Voltaire. Pensamento filosófico moderno. Com o surgimento da burguesia e o fim da Idade Média, as formas de pensar sobre o mundo e sobre o universo ganharam novos rumos. A definição de conhecimento deixa de ser religiosa para entrar no âmbito racional e científico. A gente vem falando desde o início da disciplina que no início tudo se explicava porque foi Deus, porque é Deus que quer, porque foi assim que Deus estabeleceu, mas agora eles têm necessidade de estabelecer a sua razão. Tá olhando já ali o trabalhinho? Para semana que vem não precisa apresentar nada escrito, tá? É só mesmo para vocês darem uma lida. Depois eu vou até colocar para vocês um material muito bom que tem no YouTube. Um pastor, cara, é fantástico. E ele fala muito bem a respeito do marxismo cultural e a religião, o cristianismo. Para a gente entender um pouco dessas invasões que estão acontecendo, né, no meio da igreja. Nesse momento, o teocentrismo, que é o governo de Deus, vai ser deixado de lado para dar lugar agora ao antropocentrismo, que é o homem no centro do universo. O René Descartes vai criar o cartesianismo, privilegiando a razão e considerando a razão como base de todo conhecimento. A burguesia, que é a camada social que está em crescimento nesse momento, com crescimento econômico e político, vai ter seus ideais econômicos representados no empirismo e no idealismo. Vai acontecer, então, uma crise no pensamento teológico com a virada humanística. Desde o século IV depois de Cristo até o século XV, a história do conhecimento seguiu duas grandes vertentes. De um lado, o conhecimento dos mosteiros, dedicado a cultivar somente teologia, filosofia, literatura, estudar os fenômenos naturais, mas tudo sob o ponto de vista religioso. Então, somente quem tinha acesso a esses materiais eram os monges que estavam lá enclausurados nos seus mosteiros. Do outro lado, tem o conhecimento dos estudiosos livres pensadores da natureza, que são os alquimistas, os magos e os bruxos, os experimentadores. Essa galera depois vai passar por grande perseguição por parte da igreja, que sozinhos ou em grupos
quase sempre em segredo, porque sabiam que a igreja não concordaria com isso. Então surgiram as primeiras sociedades secretas, porque eram os experimentos que eles queriam fazer para provar a razão das coisas, a razão de ser das coisas, mas como a igreja não via isso com bons olhos, eles faziam isso em segredo. Procuravam desvendar o que estava oculto atrás das aparências. Ciência versus religião. Na Idade Média, o poder da Igreja Católica era tão grande, chegou um momento da Igreja Católica que os papas, eles tinham um poder tão grande, mas tão grande, que chegava a ponto de escolher reis e imperadores. Teve um imperador, Henrique da Espanha, que ele ousou se levantar contra um papa Gregório VIII. Ele se levantou contra esse papa, ele entrou em desacordo, ele não concordava com as coisas que o papa estava apresentando para a sociedade. O papa, boa noite, o papa excomungou esse imperador e exigiu que ele fosse banido da sociedade, e ele foi deposto, ele perdeu o seu cargo. Tamanho era o poder da Igreja Católica nesse momento. Ela tinha poder para indicar reis e imperadores e para tirar também. Depois esse imperador que foi deposto, ele foi até o castelo desse papa, se retratou, pediu perdão, e o papa reconsiderou e permitiu que ele voltasse. Quando ele volta, ele já tinha orquestrado assim uma volta cênica, cinematográfica, para dar assim uma banda no Papa. Mas isso é para a gente entender que a Igreja Católica, ela tinha esse poder. A gente sabe da grande contribuição dela, mas a gente sabe também do medo que ela tinha naquele momento de que as pessoas tivessem acesso a todas as informações. Então ela tentava guardar, cobrir o máximo possível. Deixa eu ver onde é que eu parei. Na Idade Média o poder da Igreja Católica era muito grande e dominava o cenário religioso. Ela detinha o poder espiritual, a igreja influenciava o modo de pensar, a filosofia, a psicologia, as formas de comportamento da sociedade, ditava inclusive as correções necessárias para aqueles que não obedeciam às suas ordens. A experiência, a razão e o método científico passam... Já viu ali? Passam a ser as únicas formas de obtenção do conhecimento e a única forma de tirar o homem das trevas e da ignorância. Vão surgir nesse momento pensadores como Immanuel Kant, Friedrich Hegel, Montesquieu, Diderot, D'Alembert e Rousseau. Conhece esses nomes? Já ouviu falar? Já, né? É isso aí. Esses caras foram grandes pensadores. O século XIX é marcado pelo positivismo de Auguste Comte e seu esquema sociológico era praticamente positivista. A produção de conhecimento tinha no seu centro a elite no seio das hierarquias estabelecidas pelo Vaticano. Sendo assim, a igreja mantinha severo controle sobre tudo que era produzido de saber e obrigou a dar um determinado sentido a esses trabalhos. O conhecimento humano tinha que estar voltado somente para os trabalhos que estavam voltados para as verdades que estavam contidos nas Escrituras e tinham que ter como objetivo glorificar a Deus. Só isso. Qualquer outro tipo de produção material, escrito, gráfico, que fosse produzido naquele momento, que não falasse sobre o que estivesse na Escritura e não desse louvor a Deus, o Santo Ofício não permitia a publicação desse material. Então muita gente teve material que entrou na lista de proibidos. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. São temas conhecidos? São, né? O que vocês já ouviram falar a respeito de marxismo cultural?
qual é a visão de vocês, o que vocês conhecem de marxismo, de comunismo. Pode falar. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse tema aí. Comunismo é histórico, né? Assim, é uma coisa muito conhecida, né? Já o marxismo é uma coisa que nem todo mundo entende. Marxismo, eu lembro do Karl Marx, né? Que fundou o marxismo, que ele tem a ideia de o indivíduo ter o poder de influenciar a sociedade, que em cima disso, não, uma questão que quem estuda muito essa parte de assistência social, né? Eu lembro que isso acaba sendo matéria. E a visão dele é que o indivíduo e a sociedade acaba puxando mais para esse lado. Ele tem umas ideias muito boas, tá? Só que depois as ideias deles as ideias que ele vai apresentar, a gente vai falar sobre isso mais tarde, elas vão ser totalmente deturpadas. Ele tinha uma ideia de igualdade, sabe? De que houvesse uma sociedade justa. Só que, por vários motivos que a gente vai ver adiante, isso é uma utopia, sabe? Isso é uma utopia, porque enquanto houver dinheiro... Ele já entra no outro tempo, capitalismo, né? Entendeu? Aí vem a exploração do mais fraco, né? Acúmulo de bens e riquezas. E aí, mas o que isso aqui tem a ver com a igreja? O que isso aqui tem a ver com o pensamento cristão? Tem a ver. Isso aqui vai influenciar no modo de vida nos dias atuais. Uma sociedade que só pensa em comprar, consumir, produzir. Ele vai falar sobre isso, produzir. E aí você não se preocupa com a natureza, você não se preocupa com coisa alguma. O comunismo, ele fala sobre o mal disso aqui, sobre a sociedade, sobre as famílias, a ideologia que eles... O marxismo cultural e o comunismo, eles têm ideologias muito próximas sobre o efeito disso. Quando o sujeito ele entra num país, ele fala, um muçulmano, ele entra nos Estados Unidos, ele entra para estudar. E aí ele diz que ele entra disfarçado, porque a intenção dele lá na frente é outra. Mas ele entra disfarçado e depois que ele entra, depois que ele está dentro, ele começa a expandir as suas ideias para outras pessoas. Né? E isso daí a gente vai falar a respeito das ideologias, né? De gêneros, ataques à família, que tudo isso aqui faz parte do programa, tá? Não é só a coisa do capitalismo, dos bens, do consumo, não é só isso não. É por isso que a gente fala que é cultural, porque ele quer mexer com tudo. É porque ao decorrer do tempo também, quem funda, né, que tem essas primeiras ideias, eles pensam de uma forma, depois as pessoas acabam pegando a ideia dele e vai modificando, trocando sentido. Aí quando a gente já tem a percepção do que é marxismo, que é capitalismo, a gente já tem uma diferença, uma ideia muito diferente do que o cara pensou. Isso, exatamente. No início, as ideias do Karl Marx eram muito boas. O que ele queria era justiça e igualdade, uma sociedade justa para todo mundo. Mas de repente, com o passar do tempo, as coisas foi se vendo que não tinha como fazer isso. E aí as coisas foram tomando um outro rumo. Então hoje em dia a gente fala até sobre esse período de eleições aí, né? O perigo que está por trás desses partidos políticos aí, que a gente sabe quando eles estiveram no poder o estrago que eles fizeram na área de saúde, de educação principalmente. E as pessoas ainda estão preocupadas se vai haver proibição contra as igrejas. O problema não é proibir igreja. O problema é você mexer com o pensamento das pessoas, é você mudar valores, esse que é o problema. Fala. Se você fechar a igreja, a preocupação nem é fechar a igreja. A gente ouve muito pessoal falar isso, mas o problema não é esse. Se você tornar ela inoperante, ela vai ficar aberta a vida inteira, que não faz diferença nenhuma. Já tem muitas aí que não faz diferença mesmo, né? Porque há muito mais, né? Porque eles querem já fazer o resumão, fechar a igreja. Não é realmente somente fechar a igreja. Como você ficou
se muda o pensamento, você começa a inserir na igreja, né? Como várias outras coisas a gente acha que não haveria nenhuma hipótese disso acontecer, do cara querer alterar a Bíblia, ou de querer alterar o que a gente segue, ou seja, cadê a democracia cristã do mundo? Né? Na verdade, acaba não sendo uma democracia. Se a gente, como igreja, tem o direito de pensar, a gente não pode postar nada no Facebook e tem milhões de pessoas criticando. É complicado, cara. É isso mesmo. Estamos passando por uma perseguição. Né? É. Não uma moda antiga. A gente tem até que pensar no que vai. Você tem até que pensar se você pode se posicionar ou não. Às vezes a melhor coisa fazer é ficar quieto, né? Então vamos lá. Nesse clima de tanta opressão, como é que acontece o processo de conhecimento? Tomás de Aquino, que é um cara importantíssimo, ele vai trazer pra gente, ele vai falar sobre a necessidade de separar a fé e a razão. Desses pensadores que a gente falou, eles vão trazer a filosofia da ciência e a epistemologia, que vão enriquecer todos os séculos seguintes, a defesa da razão e da fé. Tem a necessidade de partir da experiência sensível, a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais adiante. A necessidade de lidar com conceitos racionais. A necessidade de lidar com conceitos racionais a gente chama de positivismo. E a necessidade e o construtivismo lida com experiências sensíveis. Quando a gente chegar lá no iluminismo, lá na frente a gente vai entender isso um pouquinho melhor. Vai entender também quando a gente for falar de protestantismo, porque é que ainda hoje é tão valorizada essa questão de experiências, né? Que você tem que sentir alguma coisa. O que isso vai influenciar nas músicas também. A gente vê que boa parte das músicas gospel, a gente não está falando de louvor, está falando de música gospel, né? Que se aproveita das emoções das pessoas, usam letras, usam coisas na música, artifícios que acabam induzindo a pessoa a ficar com as emoções à flor da pele, chorar, sentir arrepio, calafrio, para dizer que é o Espírito Santo que está trabalhando. Na verdade, a ideia deles, eu acredito que nem seja isso, a ideia deles é vender. Isso. É vender a ideia que é bom e sempre na mídia, né? Mais voltado a isso. Mas tudo isso teve efeito, teve um empurrãozinho com o iluminismo, que mostrava isso para as pessoas, a necessidade de você ter experiências místicas, experiências sensoriais, experiências que se você chorar e dizer que está arrepiado, é porque Deus está no ambiente. São experiências que são necessárias. A partir dessa concepção, de uma ordem cósmica que era dominada pelo sagrado, passou para uma ordem cósmica secular, que é desvinculada de qualquer caráter divino ou sagrado. Alguns aspectos do Renascimento, da Reforma e da Contra-Reforma. O que foi a Reforma? Todo mundo sabe o que foi a Reforma, né? Foi o quê? Foi uma luta os abusos da Igreja Católica, né? Na realidade, eles não queriam que houvesse um racha, mas eles queriam que a Igreja voltasse, né? Voltasse ao princípio, né? Andar direitinho, de acordo com a palavra. E como reação da reforma, a Igreja Católica faz o que? A Contra-Reforma. O que é o resultado disso? Do lado do Renascimento, a gente tem basicamente 4 elementos que vão definir a vida intelectual. Nesse momento, surgem as academias livres e laicas. Laico é o quê? Quando a gente fala sem religião. Academias paralelas às universidades confessionais, nas quais imperavam as versões cristianizadas do pensamento, de Platão, Aristóteles e outros. Essas academias vão redescobrir outras fontes de pensamento antigo. Boa noite. Vai surgir também a preferência por discussões em torno da clara separação entre fé e razão,
natureza e religião, política e igreja. Esse é o momento que a gente vai começar. Essas academias, elas saíram daquele âmbito de que tudo era divino, tudo era sagrado. Agora a gente pode falar de tudo. A gente pode ver esses opostos, né? A natureza e a religião, a política e a igreja. Pode-se falar sobre tudo isso no ambiente de estudo. O interesse pela ciência ativa ou prática em lugar do saber contemplativo. Isso é uma novidade também para eles. E vai ter uma mudança da visão teocêntrica, que é Deus como centro de tudo, para a visão naturalista e humanista. Nesse momento, vai surgir os primeiros pensamentos, a primeira fala, vai começar a se falar a respeito de um camarada muito conhecido nosso, que é o Maquiavel. O que a gente sabe um pouquinho a respeito de Maquiavel? Eu li o livro, né? Leu? Li o livro. Ele fala sobre, ele dá uma avaliação pela sociedade, ele dá um caminho curto para chegar ao poder, né? Como que você faz, e às vezes, independente da visão que a igreja, né, diz, o que ele coloca como a igreja como um sistema de domínio, né, da mente, ele fala que independente de tudo, você tem um caminho curto, né, para chegar, independente dos valores morais. A moral, ele fala, o que é a moral? A moral é algo questionável e ela muda de acordo com o tempo. E ele nem era brasileiro para dar jeitinho, né? Você vê, mas ele tinha isso. Maquiavélico. Como um modo simples de ver. Ele falou, se você tiver que chegar lá, independente do que eles acham que é moral, fala, você vai chegar lá. Vai na fé. Vai na fé. É isso aí. A gente vai começar a falar agora, esse Maquiavel, ele vai surgir com esses conceitos aí de poder, e vai surgir a primeira divisão da sociedade entre os grandes, tá? A galera que tem grana, que pode oprimir e comandar, e o povão. Vai ser a primeira vez que vai se começar a falar sobre isso de modo aberto, de modo claro, tanto para os estudantes que estão nas academias, quanto em praça pública. As pessoas podem falar sobre isso livremente. Nesse momento a gente percebe que eles não têm mais medo da igreja, não têm mais medo da influência, do poder da igreja. Eles falam abertamente sobre essas coisas. Nesse caso, a lei tem o sentido de criação simbólica de uma unidade social pela ação política e pela lógica. Eles não acreditam mais que a lei, ela tem força como normalmente a gente supõe. Eles acreditam que é apenas um símbolo. A lei é apenas um símbolo. Eles não acreditam na força da lei mais nesse momento. E a gente vai entender por quê. Olha aqui o que vai acontecer. Hoje a gente já entende um pouquinho. Já entende? Por quê? Porque nem sempre a lei consegue dar a real fruição, né, do que a gente vê o acesso a ela, né? Para quem tem poder, você vê que simplesmente é banal. Não é nada, né? Você vê o ex-presidente, né? Que ainda não foi declarado, né, que ele é inocente, né? Então, mas eles falam, foi anulado, né? Mas quando foi julgado, deu como culpado. Isso. Foi o julgamento dele, foi culpado. Então, se é imagina qualquer um que rouba uma galinha aí, vai ficar preso na vida toda. E você vê que a justiça nesse ponto, ela... Eu li outro dia, o Brasil tem lei sim, só não tem justiça. Né? Lei tem um monte de lei, só não tem justiça, porque nem sempre a lei consegue cumprir o seu papel, né? Nem sempre ela consegue cumprir o seu papel. Esse é o grande problema. A lei é para todos, mas a justiça é para alguns. É isso mesmo, é mesmo. É por isso que é tão perigoso essa questão de pena de morte em países como o Brasil, por exemplo. Aí você queima de arquivo, né? Ou seja, você é contra, então lá, ele joga alguma coisa na conta dele, morreu. Isso aí. Pois é, porque sem ter pena de morte, quem tem dinheiro já faz o que faz, né? Vamos lá. Nesse momento, a reforma entra em cena, tá?
e destrói a crença da unidade da fé cristã, dos dogmas e cerimônias e, sobretudo, da autoridade religiosa, porque todo aquele podre da Igreja Católica vai vir à tona. São questionadas a autoridade do Papa, o privilégio de somente alguns poderem ler e interpretar os livros sagrados, a ideia de que Deus tinha investido o Papa de direito de ungir e coroar reis e imperadores, e os dogmas e ritos como a missa e até mesmo o batismo. Tudo isso vai começar a ser questionado com a reforma, porque as pessoas vão se sentir no direito agora de falar o que elas pensam realmente. Já que foi descoberta tanta coisa errada a respeito da igreja, teve um Papa que ele exigiu ser chamado de vigário de Cristo. E ele dizia que ele tinha poder sobre as almas, ele tinha autoridade, a responsabilidade das almas era dele e dos seres viventes era do rei. Todas as almas eram responsabilidade dele. Ele podia determinar quem seria salvo e quem não seria. Isso a gente acompanha, a gente lê na história da igreja mesmo, gente. São fatos e são coisas que aconteceram realmente. É um momento em que o poder sobe a cabeça da pessoa e aí ela fala o que ela quer. Nesse momento, o mundo cristão, ele sofre uma cisão, né, de alto a baixo. Vão surgir novas ortodoxias como o luteranismo, o calvinismo, que vai aparecer nesse momento, anglicanismo, puritanismo e até novas heterodoxias como os anabatistas, que a gente já ouviu falar, já conhece um pouco, os quáquers, que eram cristãos sem igreja. E no quadro da Contra-Reforma, que é uma resposta que a Igreja Católica vai dar para o protestantismo, né, que está lutando com a reforma, com a renovação do catolicismo para o combate ao protestantismo, que a Inquisição toma um novo impulso. Agora o alvo privilegiado do Santo Ofício são os sábios. Antes eram os feiticeiros, os magos, agora são os sábios. Então essa galera, os filósofos, os grandes pensadores vão ser muito perseguidos nesse momento. Giordano Bruno, ele é um grande pensador daquele momento e que ele vai ser queimado como herege. E ele não falava nada contra, ele era filósofo. Ele não estava nessa galera aí da reforma, ele não estava no meio disso não, mas ele era filósofo. Então, se ele não se encaixava naquelas coisas, se ele não escrevia a respeito das verdades bíblicas, e se o que ele escrevia não glorificava a Deus, então ele era herege. Galileu Galilei, ele vai ser interrogado e censurado pelo Santo Ofício. E o cara era um matemático, era físico, era um estudioso. As obras dos filósofos e cientistas vão ter que passar primeiro pelo Santo Ofício, antes de receber o direito de ser publicadas. As obras dos pensadores protestantes vão todas elas ser colocadas numa lista de obras de literatura proibida, que a gente vai chamar de índex. Toda literatura produzida por autor protestante é considerada proibida. Essa é a Contra-Reforma. Tipo assim, vamos dar um cala-boca nesse povo. Só que aí acaba dando impulso, né? Aquilo que eles acabam achando que vai reprimir, então por que não pode? Aí começa a entender por que não pode. Isso aí é um tiro no pé. A síndrome de Adão, né? E a lá no paraíso, né? Por que não pode? Você pode mexer em tudo, menos é igual criança, né? Olha, não mexe aqui que você vai levar choque. Ela passa o dia inteiro querendo botar o dedo naquele buraco. É ali, tem um monte de coisa para brincar, mas ela só quer enfiar o dedo naquele buraco. É assim, é porque você disse que não pode. É assim. A Contra-Reforma vai realizar o controle da atividade intelectual que o Renascimento havia liberado e que cultivou como liberdade de pensamento e de expressão. Vai desenvolver a filosofia moderna do século XVII. Nesse caso vão ser modificadas, olha aí o que ela vai começar a atingir na religião: a maneira de ler e de interpretar a Bíblia.
e a relação entre religião e política. Começa aqui, tá? Isso aqui que a gente vai ter como base para a nossa última aula tem o seu início aqui. Todos devem ter o direito de ler o livro santo, e nele Deus não declarou que a monarquia é o melhor dos regimes políticos. 2 resultados culturais vão decorrer dessa nova atitude. Por um lado, a gente tem o desenvolvimento de escolas protestantes para alfabetizar os fiéis, para que eles possam ler a Bíblia. A galera protestante começa a investir em conhecimento e possam escrever suas próprias experiências religiosas, divulgando a nova e verdadeira fé. Então tem um grupo protestante que está investindo em conhecimento das classes pobres, porque até então só ricos tinham acesso ao conhecimento. Por outro, do publicano, não é? Isso aí. Estudava. O cara que teve um excelente aproveitamento lá com os mestres, ele é aproveitado. Mateus, ele está fazendo o que ali? Ele não passou. Não passou, por isso que ele não está no templo, não está na sinagoga. Por outro lado, na fase inicial do protestantismo, a gente tem a defesa da ideia de comunidade, de república popular, aristocráticos, de direito político à resistência, isso é, de uma desobediência civil face ao papado e aos reis e imperadores católicos. Quer dizer, a galera está começando a se movimentar, a levantar resistência contra esse pessoal que não serve para nada, né? Só serve para gastar o dinheiro do povo, mais nada. A Contra-Reforma, ela se torna eficaz com a Companhia de Jesus, que foi criada na Espanha em 1534, e vai definir uma nova vida intelectual. Por um lado, para fazer frente à escolaridade protestante, quer dizer, a Igreja Católica vai se movimentar. Peraí, esse pessoal protestante está criando escolas para ensinar os fiéis a lerem a Bíblia, né? Então, peraí, a gente tem que se movimentar nesse sentido também. E aí fazem, os jesuítas, por sua vez, não somente eles vão enfatizar a ação pedagógico-educativa, olha só, como no caso do padre Nóbrega, né, e Anchieta, que vão ensinar os índios a ler e a escrever. E eu vou abrir um parênteses aqui, que a gente já conhece essa história. Você imagina esses homens chegando nos territórios e pegando os índios para ensinar os camaradas a ler e escrever? Isso não foi tarefa fácil e não foi amistoso também, como a gente já sabe. Não foi amistoso, porque eles não tinham intenção de aprender, eles não queriam isso. Eles não entendiam nem o porquê. Eles tinham uma forma de comunicação deles, era uma cultura deles, né? Que não precisava disso. Fala. Os protestantes, eles... Fala. Eles começam a investir em educar os fiéis. É. E a resposta da Igreja Católica é enviar jesuítas, catequizar um outro povo que não fala a língua deles, que não tem os mesmos costumes, que não tem a mesma cultura. Fala. Domínio, né? Não sei, é porque eu estou pensando num contexto geográfico, que os protestantes iriam atuar onde eles já estavam. Já estavam. Os católicos pensaram em atuar em uma outra região. Não seria mais eficiente fazer a mesma coisa no local? Por que fazer dessa forma? Tem a ver com dominação, né? Porque aí a gente já sabia que havia um confronto. Então, tipo, vou pegar um povo de fora, um povo vulnerável. Então, e esse povo não vai se rebelar nunca. Um povo vulnerável, a gente pensava que era vulnerável, né? Mas não era tão vulnerável assim. Só que até onde isso foi uma sacada de Deus para expandir o cristianismo em si? É porque a gente não tem tempo para estar correndo com essa história. Mas quando a gente fala de missões, a gente já teve essa aula lá embaixo.
a gente falou sobre esse momento em que os jesuítas, em que as igrejas, né, começaram a se espalhar, os primeiros missionários foram chegando nos territórios, e qual era o objetivo deles naquele momento. Então, de repente, essa reforma, essa movimentação indo em direção a índios, ela poderia estar acontecendo num lugar que não fosse tão longe assim de um lugar onde a reforma estivesse atuando, entendeu? Com fiéis. Sim, pode parecer muito absurdo. Mas assim, eu, por exemplo, eu fui mundano e eu converti na igreja muito religiosa, tipo, muito mesmo. Cheia de costumes. E aí depois que eu caí aqui, só que na verdade eu fui anos, eu não sei religiosa, mas meio termo eu cheguei aqui, que aqui é bem mais tranquilo. Hoje eu percebo que se eu sair da igreja religiosa direto para cá, a minha cabeça não ia suportar, eu ia realmente espancar. E até quando não foi um movimento de Deus, esse movimento, tipo assim, cara, eles são pagãos, vamos dizer assim, revelado com o cristianismo, só que mais regrado para chegar ao até chegar para que eles consigam chegar a esse mais caro. Para saber lidar com o cristianismo. Isso. Para entender o cristianismo. Tipo, o Israel que precisou ter a lei para poder depois ter. Eu entendo, porque muita coisa também não está registrada, mas sim, acredito nisso aí, né? Que houve esse meio amenizar, né? Até chegar. Mas acredito também até na leitura, né? Que a gente viu do livro que foi citado, o Fator Melquisedeque, que até ele depois da ideia. Ou seja, quem garante também que Deus de alguma maneira já não tenha aparecido para eles, entendeu? A gente não tem isso documentado. Mas de alguma forma, quando a gente vai ler o livro de algumas experiências de indígenas, até quando Paulo vai lá para Atenas, né, que ele chega lá para pregar. No Areópago. Isso, já tinha lá no altar o Deus desconhecido que Epimênides já havia pregado lá, falado desse Deus desconhecido, ou seja, já preparado o terreno. Quando Paulo chega, todos já entendiam ali qual era o sentido daquele Deus. Falaram, não, esse Deus é o Deus de Epimênides, ou seja, já havia tido uma apresentação, né? Isso aí. Vamos lá na apostila 7 que está aí no grupo. É o pensamento filosófico contemporâneo dos dias atuais. É a chegada de uma nova ciência, a sociologia. Vamos na página 7 dessa apostila? Ele diz assim no segundo parágrafo: os liberais se opõem ao controle do Estado sobre a economia. Quais são os princípios básicos do liberalismo econômico? A defesa da propriedade privada, a liberdade econômica ou livre mercado, a mínima participação do Estado na economia, ou seja, Estado mínimo, a igualdade perante a lei, ou seja, o Estado de Direito. E, finalmente, o socialismo científico, ou o famoso marxismo. O objetivo principal do marxismo era a substituição do capitalismo pelo comunismo, por meio de um processo revolucionário dos proletários. O socialismo é um sistema onde as classes sociais deixam de existir. Página 8. Na obra O Capital, Marx apresentou de forma concreta os principais fundamentos do marxismo. O materialismo histórico. O capitalismo é o principal responsável pelos conflitos entre diversos grupos que estão submetidos a realidades materiais. A lei da mais-valia, lá embaixo, é a diferença entre a riqueza gerada pelos operários e o valor pago em forma de salário. Carlão, toda vez que eu leio esse material aqui, eu lembro de você trabalhando no Ceasa. Porque a gente sempre fala assim, cara, aquilo lá é trabalho escravo. Sabe assim, o cara bota, uma empresa, né? Bota 100 peão para trabalhar
sabe? Para ganhar assim o salário mínimo, desconta tudo que tem direito dos caras, não dá vale transporte, não dá direito nenhum. Entendeu? O cara sai dali com aquele negócio minguado no bolso, sabe? E dando graças a Deus. E o cara tá enriquecendo cada dia mais. Aí você vai olhar a receita do sujeito no final do mês. O cara teve líquido. Teve uma receita líquida de quantos milhões? O faturamento dele, mensal, é 7 milhões. Sabe? E assim, o funcionário não pode levar uma cebola para casa, cara. Sabe? Ele trabalha de segunda a segunda, trabalha mais de 12 horas por dia. Que hora que o bichinho chega no Ceasa? Tem funcionário lá que chega 1 da manhã, 2. E sai que horas? 1 da tarde, às vezes sai 4 da tarde, 7 da noite. Entendeu? Ele já vai entrega, Quer dizer, o cara se mata de trabalhar, não tem vida. Você não tem mais vida. Mas quem carrega a torre, por isso que eles não saem de lá, eles ganham. Gorjeta, né? Paguei 400 por semana, 1.600. Mas ele ganha por dia de 100 pratos, 120, 120. De gorjeta, né? É. Porque vai levar carrinho cheio de mercadoria lá no carro, toda hora, aí ninguém vai dar um... criançada que eu vejo aí, fica aí pronto Aham, isso aí, tem. Isso mesmo, tem. Mas aí o cara ganha 100 pratas por dia, né? Vamos supor que ele ganha 100 pratas por dia. De segunda a segunda, R$700 a mais o salário dele. Para gastar o ano, se ele não sai dali, gente. Carlão, fala pra ele onde que ele gasta. Tudo com? Tudo com droga. 90% do quadro é... Isso daí é a mesma coisa, comparando, mal comparando. 90% do quadro é ex-presidiário, tem galera que trabalha com tornozeleira eletrônica e assim vai. Você já viu um povo mulherado? É isso aí. Aí eu pego. Mas ele. Aí fala assim, pô, mas o cara é bom pra caramba, ele dá emprego pra ex-presidiário. Ele explora. Essa é a verdade. Vamos lá, vamos continuar aqui. É assim que o capitalista acumula bens, explorando os funcionários. A luta de classes, na página 9. Com o comunismo, essa luta de classe deixaria de existir, pois não haveria mais nem a categoria dos explorados, nem dos exploradores. É isso aí, não tem... Mudou o nome, ser explorador para ser meu camarada, meu irmão. É isso que a gente está falando, que no princípio, quando a gente vai ler os princípios básicos, lá a ideia inicial dele era justiça e igualdade. Só que depois aquilo foi mudando de uma tal maneira, quando a gente chega no comunismo, a fala é uma coisa, mas a realidade é outra. Não tem como, é uma utopia você imaginar que vai haver igualdade. Não vai haver. Se a gente for falar de religião, então a gente precisa entender que desde que existe pecado não tem como haver igualdade. Sim. Isso é um tema que a gente discute lá na igreja, né? Tipo assim, nem diante de Deus a gente vai ver uma igualdade. Igualdade em que forma que eu estou falando? Talvez, vamos botar, eu e o Carlão, a gente trabalha no mesmo lugar, tem as mesmas coisas, e talvez ele vai ser promovido e eu não, porque ele tem que escolher uma, né? Porque é uma seleção natural. A seleção natural, ou seja, às vezes ele tem a mesma alimentação da mesma família, um vai ter um problema de estômago e o outro não, tipo assim. Aí vamos colocar, então, porque não há igualdade, né? Até no que vamos dizer, às vezes... Dentro de uma mesma família, os filhos são criados, né, com o mesmo aprendizado, o mesmo ensino, né? A mãe educa da mesma maneira, bate do mesmo jeito, dá a mesma comida e quando cresce cada um é de um jeito. Não precisa nem crescer, é pequeno mesmo. Pronto, é diferente. Então, essa justiça, essa igualdade, isso não tem como acontecer. Aí eles vão dizer que é uma utopia. Tá? E aí o comunismo ele vai aos extremos. Bom, se é para conquistar, então que seja na marra.
A Revolução Socialista seria o meio pelo qual os trabalhadores tomariam o poder, eliminando a propriedade privada e socializando os meios de produção, sejam terras, sejam fábricas. Seriam eliminadas no pensamento deles as desigualdades econômicas e sociais. Deixa eu fazer uma pausa aqui, eu não queria falar sobre isso, mas vou ter que falar. Não tem como, gente, olha só. A Bíblia fala, né, sobre aquele campo que o camarada tem para ele plantar à vontade, né? Quando chega o tempo da colheita, ele colhe ali, ó, o meio e deixa os cantos, as beiradas para quem? Para os órfãos, viúvas. A gente vê Ruth, né? Lá ela tá, deixa ela pegar, porque tem uma parte que é reservada para os órfãos e para as viúvas. Sempre vai haver pobre na terra e sempre vai haver rico. Só que no Antigo Testamento a gente está falando de um tempo que tinha aquele ano, tem o ano sabático, quando completa os 50 anos é o ano do jubileu, não é isso? Que é o ano que você perdoa as dívidas, que é o ano que você devolve a terra. Quando você libera um escravo, você tem que indenizar aquele escravo. Quando você... tudo tem que ter uma compensação. Por que é que Deus tem esse olhar? Para ser justo, para que a pessoa não seja escravo a vida inteira, para que a pessoa não seja pobre a vida inteira. Vai chegar um tempo que ela vai ter uma recompensa, né? Uma compensação daquilo que ela viveu. Só que isso que a gente está vendo aqui, que é a proposta desses caras, não tem como acontecer, porque ninguém em sã consciência vai devolver aquilo que foi tomado. E se você tomar força, beleza, junta o espião duro. Vamos invadir, Glória. E toma força, sei lá, do empregador. Depois toma força. E aí? É isso que eu ia falar. Alguém vai ir na frente, entendeu? É o que a gente vê hoje desse pessoal. Esse movimento de sem terra, né? Mas hoje eu nem ouço mais sobre eles, né? Nem se fala mais nisso, né? Eu vou ouvir falar, mas agora se mudar. Mas aí o que acontece? Existe o outro lado, né? Os caras lá com HB20, com os carros aí do ano. O iPhone. Isso, o iPhone, com o seu barraquinho lá, invadindo, queimando gado, enxugando o colheito dos outros. Aí é complicado, né? Justiça e colégio não é a mesma coisa. Sim, filho. É isso aí. Justiça é uma coisa e igualdade é outra. O que é a justiça para você e igualdade? No teu olhar, na tua concepção? Esse sentido que a gente está falando vamos supor, se eu sou um empregador bem empregado, eu posso ser justo com ele, mas ele não vai ser igual a mim. Porque a justiça financeira certo. Tem que aprender a lei de justiça e todo mundo no mesmo patamar. É isso aí. Como você falou da educação, a mãe vai dar a mesma educação, não é igual? Estou dando igual. Isso aí. Na verdade, sendo justo com ele, né? Na verdade, está sendo justo de dar o alimento e dar. Mas um filho sempre vai ser mais inteligente que o outro, um vai ter mais riqueza do que o outro, então ser igual, aí é o ponto. Mas justo a mãe e o pai foi com os dois, né? Dada a mesma condição. É isso aí. Eu fazia um estágio numa farmácia. E o pessoal trabalhava pra caramba, farmácia, mercado, né? O pessoal trabalha muito. E um dia, esse ar-condicionado tá me reciclando. Como é que é? Só virar o contrário? Isso, Foi. Né? E um dia um funcionário chegou pro dono da loja e falou assim: por que eu não posso folgar sábado? Porque eles tinham folga no meio da semana, né? Trabalhava sábado, domingo, feriado, folgava no meio da semana. E aí o patrão falou assim: só quem pode folgar sábado são os meus filhos. E ele falou assim: mas isso não é justo. Se ele pode, eu também posso. E aí ele falou assim pro vendedor: quer dizer então que você quer se igualar ao meu filho? E ele: por que não?
Ele queria ter os mesmos direitos, ele queria estar no mesmo, ser visto da mesma forma, ter os mesmos direitos, que é isso que você está falando, né? Seria justo? Sim. Se você baseado em Não trabalho, não trabalho. Não é? Mas, ou seja, igual nunca vai ser. Igual nunca vai ser. É. Olha, segundo Marx, o capitalismo é uma estrutura econômica que implica necessariamente em explorar o trabalhador. Isso aí não tem para onde correr, tá? O capital empregado pelo capitalista no empreendimento e o lucro que ele obtém com a venda do produto sempre dá uma diferença de valor. A mais-valia se deve ao fato de que o trabalhador produz uma quantidade de bens que corresponde ao seu salário no determinado número de horas, mas ele tem que continuar trabalhando até preencher o seu horário de trabalho. Se for fazer as contas direitinho, as 8 horas são mais do que suficientes para que ele possa produzir o necessário. Mas mesmo que ele tenha produzido dentro de um período de 5 horas, ele tem que continuar trabalhando para poder dar rendimento, dar lucro para o patrão. Então, quando eles tinham esse olhar sobre o empregado e o empregador, eles se revoltavam com relação a isso. Por que é que o cara precisa de mais e mais? Por que não pode olhar o lado do trabalhador? Então, a proposta dele, no fundo não era ruim, não. Não era. Só que com o tempo isso foi mudando. Vai surgir a escola de Frankfurt, que tem origem nas preocupações socialistas. Surgiu a partir da associação de um grupo de intelectuais marxistas não ortodoxos, pensadores de influência da esquerda. Aí que vai começar o problema. São esses pensadores de esquerda que vão pegar o pensamento marxista e vão fazer algumas mudanças. São eles que permaneceram à margem de um marxista-lenista clássico. São esses formadores de opinião, esses pensadores de esquerda que vão se aproveitar das ideias de Karl Marx, que a princípio eram muito boas e eram nobres. As ideias eram nobres, ele queria igualdade. Ele queria que as pessoas fossem tratadas com justiça, com igualdade, que não houvesse mais a exploração, que o cara não precisasse enriquecer às custas do outro, não é? É até um ideal bacana. Mas vem o pessoal de esquerda e se apropria das ideias dele com essa escola de Frankfurt, que no início eles observavam as ideias de Karl Marx e eles achavam bacanas. Mas vamos fazer uns adendos aqui, uns acréscimos, né? Vamos dar uma melhorada nisso aqui. E aí começou as grandes modificações. Estou na apostila 8 já. Página 10. Deixa eu ver o que mais eu posso comentar aqui. Acabei que não perguntei. Naico, o que é justiça e igualdade para você? Então, a justiça, como a gente já tinha falado, a justiça, eu acredito que ela é uma busca pela igualdade, né? Ela vai ser naquele ponto onde ela vai tentar buscar esse equilíbrio. Mas a igualdade, para mim, não tem como ser igual, acho que nada, né? Desde o momento que a gente vai falar de indivíduo, né? Indivíduo. O que é o indivíduo? Aquele que não se divide, ou seja, eu não posso ser o outro e o outro vai ser a minha pessoa. Então a justiça, ela vai ter vários âmbitos também de justiça, né? Eu não posso comparar a justiça de Deus com a minha justiça. Mas o que é justo pode ser dado para um e para outro. A gente pode buscar a justiça, né? Mas a igualdade, eu acho que é esse esforço da justiça. Só que para mim, eu acho que igualdade, quando a gente fala de ser igual, a gente não vai conseguir nem no âmbito familiar, nem intelectual, ninguém vai chegar nesse nível de igualdade, né? Colocando aí na exorbitância. Mas a justiça, eu acredito que seria uma luta pelo igual, né? O que é dado, o que a pessoa buscou, às vezes o que é direito dela. Mas ser igual, eu acredito que não consiga ser igual. Então, o que eu quero pedir para vocês?
São 4 grupos, cada grupo vai falar sobre um tópico desse, tá? 4 grupos. Aí vocês se organizem aí no meio do caminho aí, tá? Pra semana que vem não precisa trazer nada escrito, tá, gente? Nada escrito. Lê, entende, de repente assiste o vídeo, vou colocar um material legal para vocês no grupo para vocês poderem assistir. Pega a ideia principal, desenvolve, comenta. Marxismo, marxismo cultural, capitalismo, comunismo. Quais os efeitos disso sobre a igreja contemporânea? E aí pode falar à vontade sobre essas ideologias aí, essas coisas, esses ataques todos contra a igreja nos últimos tempos, tá? Que é oriundo desses pensamentos aqui, dessas filosofias aqui. O que a gente vai fazer? A nossa próxima aula é a última dessa disciplina. Então, normalmente na última aula, quando eu peço para o pessoal apresentar algum trabalho, vem uma galera, né? Geralmente no último dia vem uma galera. Então, se de repente o pessoal não puder vir, mas se organiza direitinho, vai estar viajando, então passa para o pessoal do seu grupo a sua parte, porque aí eles podem apresentar para você, tá bom? Se quiser gravar alguma coisa, gravar algum áudio, pode ficar à vontade, tá? Mandar para mim. Se tiver dúvida, me procura no privado, pergunta o que vocês estão querendo. Tem muito material bom na internet, tem muito vídeo bom no YouTube para vocês buscarem. Tem dúvida? Quer fazer algum acréscimo? Quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Não? Deixa eu ver se entendi. A gente vai estudar sobre esses temas e só falar. Isso, só falar. O marxismo como a ideia principal que a gente estava vendo aí, qual era a ideia dele, o que ele queria, que no início era bacana. O marxismo cultural que a gente tem hoje está implantado aí, disfarçado, sutilezas, tá? Como que ele tá entrando na sociedade, na família, na escola, na religião, na igreja, em tudo quanto é lugar. O capitalismo que a gente leu aqui é um sistema de exploração e tal. Qual o reflexo disso na igreja? Tá? Deixa uma sociedade de consumidores aí absurdos. O comunismo e os seus efeitos aí sobre a igreja contemporânea. Pode falar à vontade sobre as ideologias, tá? Ideologia de gênero, sobre o efeito disso nas famílias. Tá bom? O que é que vocês têm em mente ainda a respeito de comunismo? Alguém vai falar, tchê! O que é que vocês têm em mente a respeito de comunismo? O que é que vocês sabem? O que é que lembram disso? O comunismo, né? Assim, a ideia é boa, né? Ser comum a todos, né? Ser comum a todos. Na teoria é legal, na prática não funciona. A gente vê os países socialistas que são adeptos. A gente vê que continua, que tudo é de todos, não é tudo de todos, isso é tudo de bom, é de uma minoria e o pobre, né, o mais necessitado, continua mais necessitado e nesse sistema a gente vê que eles sofrem muito, porque é um sistema ditatorial. Eles podem dizer qualquer coisa, mas é um sistema ditatorial. É ditadura, repressão. Porque eles têm essa ideia de ser uma sociedade igualitária, né? Com a ideia de ser igual, não haver classe social. Tipo, para eles não tem que ter rico, não tem que ser pobre, é o que a esquerda acaba dizendo. Só que eles mesmos, né, estão inseridos no capitalismo. Né? Isso aí. Isso aí. A hipocrisia alheia, né? Eles pegam tanto que o pobre tem que ser tudo igual, mas você vê eles lá o que eles vivem. Que eles estão na elite, né? Lá teve até, acho que foi, não sei se foi Cuba, né? Que o presidente lá estava comendo na cascaria lá, né? Venezuela, esqueci o nome dele. Estava
a estragada, as cargas de a igualdade, ou seja, né? Pegando uma igualdade que o povo tem que ser e lá vive uma ditadura, porque tipo, ninguém pode falar nada, o cara manda, ele que sabe, cadê essa igualdade, né? Exatamente. Isso a gente falando de países ali, né? E quando a gente vai falar de China, Coreia, por exemplo. Pior cristã, então, a Coreia é no nível que eles ditam o corte de cabelo que a pessoa tem que ter. Eles ditam quem pode ou não tirar a carteira de motorista. O que você vai ver, o quanto que você vai ver de televisão. Você tem, acho que é 1 hora, 2 horas. O jornal deles é específico, ou seja, eles só vão ver a matéria que eles querem. Na China não vai ter mais nada. A China é assim, né? Eles assistem o que eles querem. A China comunista, entendeu? É muito ruim. Imagina, você ficar num lugar que, uma criança, o que você vai ser quando crescer? Eu não sei, o que o governo quiser, eu não sei se eu vou ser soldado, eu não sei se você... As famosas FARC, né? As crianças, elas já são doutrinadas na própria escola, né? Se você vê alguma coisa diferente na sua casa, você tem que contar para a professora, você é obrigado a entregar a sua própria família, né? E as Farc, que chamam de revolucionária não tem nada, né? Não tem nada. Porque aquilo ali é dinheiro, é armamento, é drogas, aqui, é o que o pessoal vive aqui. Tem diferença? É só porque você dá uma liberdade assim pro povo. E aí, até num comentário de um candidato a presidente, ele dizia assim: no meu governo o povo podia fazer churrasco e beber cerveja. Então, tipo assim, você dá um cala-boca pro povo, né? E aí entendeu? Pão e circo, exatamente. Você dá um cala-boca pro povo e fica tudo certo. Aí eu posso acumular bens e riquezas, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso negociar com o FARC, eu posso mudar o regime do país, eu posso fazer o que eu quiser, que a população está distraída com futebol, cerveja e churrasco, está satisfeita. É o ópio do povo. Vamos deixar o cara voltar para poder, porque no tempo dele. Eu tô feliz, trabalhei a semana toda, final de semana queimar minha carninha lá, eu tô bem. E fora que tem uns que ainda pensam assim, talvez outros que pensam assim, eu não quero trabalhar não, cara, eu quero ficar gente de Bolsa Família. Esperando, isso. O que é isso pra ele? Eu faço um trabalho social numa comunidade chamada Escadão, já ouviram falar? Escadão. Não, nem aqui não, lá em São Gonçalo, no Galo Branco. Então, quando eu chego lá, você vê assim, eu vou numa creche que ela é associada da prefeitura, e quando eu chego lá dentro, cara, dá pena de você ver as crianças. Cara, é muito triste mesmo. E a direção da escola fica preocupada com o tempo de férias ou feriado prolongado, porque as crianças não vão ter o que comer, porque só come quando está na creche. Então, quando tem férias, eles ficam desesperados, porque as crianças não vão comer. Mas acontece que as mães, elas recebem o Bolsa Família por criança, não é? Que está matriculado na escola e tal. E aí, quer dizer, se tem 4, 5 filhos, recebe a bolsa direitinho. Só que as crianças estão assim, ó, pele e osso, tudo sujo, rasgado, vão para a escola daquele jeito, mas você encontra com elas estão de unha feita, cabelo feito, sentada direto no bar bebendo cerveja. É o dinheiro do Bolsa Família, entendeu? É isso aí. Então o conceito dela chega assim, olha só. Não é tomar a criança, porque não é a função do Estado querer pegar a criança do
não. É cobrar da mãe alguma coisa. Então, o que acontece? Acaba que essas pessoas elas ficam agarradas a esse tipo de recurso, né? E não quer que acabe. Não quer que acabe. Não quer. Porque... e também, né, quer o conforto. Isso aí. E o filho que vai receber o dinheiro. Não vê o dinheiro. Então é difícil, é muito difícil. E aí a gente precisa entender o papel da igreja nisso tudo, né? O papel social da igreja. E a igreja tem que saber avaliar muito bem essas questões, porque senão ela entra no assistencialismo também. E ela fica só dando pão, e o camarada tá só querendo só o venha nós. Então são questões muito delicadas, tá? Mas que a gente precisa falar sobre essas coisas. Precisa falar sobre isso, porque daqui a pouco vocês vão ser líderes aí, se já não são, né? E aí vocês vão se deparar com essas questões de pessoas que vão chegar para vocês pedindo cesta básica, e aí você vai ver o histórico da pessoa, a pessoa não quer trabalhar, não quer, ela quer ser mantida por alguém. É a história da vara. Ou você dá o peixe ou você ensina ela a pescar. E às vezes ela não quer aprender. A ação social da minha igreja, ela... Vou parar aqui. A ação social